Olá, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre duas técnicas de leitura conhecidas como skimming e scanning. Relembrando então, na nossa última aula, nós aprendemos sobre a importância da ativação do conhecimento prévio, que nada mais é ao a gente fazer uma breve leitura de um texto, fazer uma leitura por cima do texto, que a gente tente relembrar aquelas coisas que a gente já sabe sobre aquele assunto, pois isso nos ajuda a compreender melhor esse texto, certo? Vamos então para entender o que é o skimming. O skimming nada mais é do que justamente essa leitura rápida que eu falei, que é buscando uma ideia geral do texto. Essa estratégia de leitura, ela consiste em observarmos o texto rapidamente, apenas para detectar o assunto geral do texto, sem nos preocuparmos com os detalhes. Para isso, é necessário prestar atenção no layout do texto, no título, no subtítulo, se houver, nos cognatos, nas primeiras ou últimas linhas de cada parágrafo, bem como prestar atenção à informação não verbal, como figuras, gráficos e tabelas. O skimming, ele é muito utilizado no nosso dia a dia quando nós folhamos um jornal ou uma revista para obter a ideia geral das principais matérias e reportagens. No contexto acadêmico, ela é bastante empregada na seleção de material bibliográfico para trabalhos de pesquisa. Por exemplo, vamos observar o layout desse texto aqui. A gente consegue, observando o layout, vendo ali o nome The New York Times, que se trata de um jornal. Ao vermos aqui no canto esquerdo palavras como immunity e observando a foto, a gente vendo uma pessoa sendo vacinada, a gente consegue concluir que é um texto sobre a vacinação contra a Covid, né? Em tempos como esse, uma notícia sobre vacinação só pode ser em relação à Covid. Vamos então descobrir o que é o scanning. O scanning, ele é quando a gente busca informações específicas em um texto. Como nós vimos anteriormente, os nossos objetivos, eles determinam o modo pelo qual nós realizamos a leitura. Quando buscamos uma informação específica, nos concentramos a atenção apenas em identificá-la, ignorando os outros detalhes do texto. Essa técnica de leitura, conhecida como scanning, consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação desejada, como se fosse realmente um scanner que escaneia e para somente quando encontra a informação solicitada. O scanning ele também é uma prática rotineira na vida das pessoas. Alguns exemplos típicos são o uso do dicionário, ou seja, nós não vamos ler o dicionário inteiro para saber o significado de uma só palavra, nós só corremos os olhos até encontrarmos a palavra que estamos procurando. E também a utilização do índice de uma revista ou livro para encontrar um artigo ou capítulo de interesse. Essa técnica também não exige uma leitura completa nem detalhada do texto. Vamos aqui para um exemplo, né? Aqui o que eu tenho é uma resenha do filme Avengers Endgame. E vamos supor que eu queira saber quem é o diretor desse filme. Eu não vou ler o texto por inteiro, eu vou procurar aqui apenas pelo layout, eu já consegui encontrar que está aqui escrito, ó, Directors. E aqui eu tenho Anthony Russo e Joe Russo, ou seja, bastante simples. Então, como vocês puderam ver, skimming e scanning são duas técnicas de leitura que nos auxiliam a ler textos em inglês. E são duas técnicas diferentes que nos ajudam a não precisar ler um texto em detalhes, ou seja, são técnicas que nos poupam bastante tempo. Em um leitor proficiente, um leitor que já tem bastante prática, ele vai utilizar essas duas técnicas intuitivamente, e é esse o objetivo aqui, que essas técnicas se tornem intuitivas. Mas para isso, é necessário que a gente treine elas. Por isso, vocês que são meus alunos do FRS, para treinar bem essas técnicas de leitura, chequem lá o Moodle que vai ter atividade sobre essas técnicas de leitura, beleza? Muito obrigada e até a próxima!